Gálatas capítulo 6. Assim como você está, não senta agora não. Capítulo 6, verso 17. Gálatas 6, 17. A graça e a paz do Senhor Jesus. Os músicos, assim, bem lentamente, podem tomar os seus assentos e pegar a Bíblia. Fica só o Bielzinho comigo. Gálatas capítulo 6, verso de número 17. Você achou? Diga amém. Nós estamos todos os domingos, como é de costume, nós nos reunimos para termos para meditarmos na palavra de Deus, aprendermos a praticar Cristo, a meditar na palavra de Deus, porque conforme nós abrimos aqui a reunião, aquele que medita de dia e de noite, quando vem a pedra, ele não tropeça. Quem não medita tropeça e cai, se machuca, fere, vem lágrimas, choros, tristeza. Então, como é de costume, todo domingo nós estamos reunidos meditando, praticando Jesus aqui nesse lugar, para que a gente possa caminhar no nosso dia a dia, no nosso culto racional, de uma forma real, nobre, de cabeça erguida, olhando para Cristo. E nesses dias aprove o Senhor nos reunir sábado e domingo, com esse nome Liberdade. Queria agradecer a todos pela oração, pelo carinho, pelo trabalho, pelo empenho. Pastor André, as pastoras, as diaconisas, enfim, ontem, uma festa linda que nós tivemos aqui nesse lugar, as barracas, as delícias. E a vinda da pastora Aline aqui de uma maneira tão simples, nos ensinando, compartilhando a palavra, o desejo dela do coração de atravessar o Rio de Janeiro, do Recreio para cá, se derramar aqui diante de nós. Sei que eu acho que a grande maioria aqui nunca teve a experiência do que é ministrar em outro lugar, a dificuldade que é, o céu fechado. Nós estamos acostumados com o nosso cozinheiro. Aí, comida dos outros a gente às vezes acha que é ruim, né? A gente já faz cara feia até experimentar. Aí para mim é fácil servir vocês. Mas eu confesso que também quando eu saio, raramente acontece, mas quando eu saio é muito difícil. Paga-se um preço muito alto, e ela pagou e esteve aqui conosco. E ela deixou um bom perfume conosco, viu? Independente da simplicidade da palavra, Deus tem nos acrescentado. E o tema que o Espírito Santo colocou nesses dias para nós estarmos falando é coração tatuado. Porque só quem tem um coração tatuado pode viver de uma forma livre para Deus. E essa noite o Espírito Santo me colocou algumas palavras que eu vou ministrar a vocês. Daqui a pouquinho quero que vocês sentem para se sentirem mais confortados. Eu quero ministrar uma palavra do coração de Deus para vocês, para que nossas experiências com as circunstâncias, com as relações, possam ser experiências que nos acrescentem mais de Cristo. Porque como nós temos aprendido nesse lugar, toda e qualquer experiência que não nos acrescente mais da pessoa e da obra de Jesus deve ser considerada sem valor nenhum. Mas eu queria que vocês praticassem humildade. A experiência não é as pessoas nem as circunstâncias que nos dão. São as nossas respostas às pessoas e às circunstâncias. Nem é a simplicidade, nem a complexidade do fato que está acontecendo entre nós, mas é a nossa percepção nas coisas pequenas, simples, complexas ou não,
a gente possa enxergar Jesus e a sua obra. Não é pessoas nos falando a respeito disso. Sou eu experimentando e praticando e meditando. Quando Deus nos chama para meditar na palavra de Deus, Ele nos chama para ver Cristo em todas as coisas e ver a obra de Cristo. Quando nós não vemos aquela experiência que o Espírito Santo permitiu que nós passássemos, seja numa reunião, que nós chamamos de culto, seja numa experiência, numa relação, ruim ou boa, não é ela, é o quanto eu tenho de Cristo e consigo ver Jesus naquela situação. Então que o Senhor abra mais os nossos olhos nessa noite, que o nosso coração, seria muita pretensão da nossa parte, como homens, nos reunir para tatuar coração de filhos de Deus. E um coração não é tatuado em culto, numa reunião. Mas aqui, numa reunião como essa, corações podem ser preparados para que o mundo, para que as circunstâncias, que eu gosto de chamar de altar e de cruz, para que a cruz de Deus, para que a cruz de Deus possa tatuar Jesus no seu coração. Nós podemos aqui sim, nessa noite, acontecer um milagre. Nós saímos daqui com corações preparados para o operar da cruz de Deus. Então vamos declarar isso. Bota a mãozinha no seu coração e fala assim: Senhor, prepara o meu coração para que a tua cruz comece a tatuar Jesus no meu coração. Dói, né? É cruz, mãe. Nós aqui não vamos ter uma experiência dessa. Nós vamos praticar, nós vamos meditar para saber se a mão poderosa de Deus usando a cruz de Jesus, quando Ele estiver tatuando, nós vamos permitir ou não que Ele continue ou que Ele pare. Ele é um gentleman. Ele começa a tatuar. Se você se esperneia, se você sai, se você não permite, Ele para. Mas se você permite, Ele avança. E Ele continua formando Cristo, tatuando Cristo no seu coração. Para isso nós temos que ter uma fé, um conhecimento sólido a respeito do tatuador chamado Espírito Santo, para que Ele possa operar de uma maneira eficaz no nosso coração. Por isso eu quero que você abra seu coraçãozinho, sua mente, para que a palavra de Deus possa ser ministrada de uma maneira madura no seu coração, para que você aprenda a meditar, praticar e experimentar. Essa é a nossa vida, amém? Praticamos e experimentamos, praticamos e experimentamos, praticamos e experimentamos. Aqui dentro, hoje nós aprendemos um pouco mais a praticar. Pastor, o que é praticar? É meditar. Meditar na palavra de Deus. Aí a gente acha que meditar às vezes é só olhar para a Bíblia, né? E ler. Olhando para as circunstâncias, olhando para as relações, olhando para a Bíblia, olhando para qualquer coisa, nós podemos ver Jesus. E quando nós estamos vendo Jesus, nós estamos meditando. E quando o dia ruim chegar, quando o inverno chegar, nós vamos experimentar mais de Cristo. Não desprezes os momentos difíceis que Deus planejou para a sua vida, a fim de que Ele possa formar Jesus na sua vida, no seu coração. Não desperdice o seu tempo. Não desperdice o trabalho do Espírito Santo. Não desperdice a dor. Não desperdice a angústia. Não desperdice os dias de medo. Conforme a pastora Aline, usada pelo Espírito Santo ontem, falou em Tiago. Não desperdice a prova de Deus. Vamos ler o texto para vocês sentarem, para vocês não ficarem muito agoniados. Espera um pouquinho. Gálatas 6:17. Quanto ao mais, ninguém me moleste. Na minha tradução está moleste. Você pode escrever aí no lugar de moleste, ninguém me perturbe. Quem gosta de ser perturbado? Ninguém gosta de ser perturbado. Ninguém gosta de ser... qual a palavra? Hã? Não estou entendendo. Incomodado. Boa palavra. Incomodado, nós não gostamos. Nós não gostamos de ser incomodados, mas nós somos muito incomodados.
Viver incomoda, né? A palavra aqui é minha, molesta. Viver nos molesta. Mas há uma maneira de nós nos libertarmos do incômodo, quando nós permitimos que o Espírito Santo possa tatuar Cristo no nosso coração. Paulo escreve aqui de uma maneira diferente, mas pode parafrasear: ninguém mais me moleste, ninguém mais me incomode, porque eu trago, aleluia, no corpo as marcas de Jesus. Porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. E as marcas de Jesus são resultados não de meditação. A marca de Jesus no nosso corpo e no nosso coração não é resultado apenas de uma prática, mas de uma experiência, de quem experimenta. A mão do tatuador. E não foge, e não tem medo, porque entende que a mão do hábil tatuador, escultor, Cristo, Espírito Santo, é Ele que está segurando seu coração. É Ele que está segurando a sua vida. Por isso, as marcas que Paulo tem no seu corpo, é as marcas que Cristo quer colocar no seu corpo também. Nós, como eu falei aqui no início da reunião, no início dessa introdução, uma reunião não pode fazer isso. Nenhuma reunião pode fazer isso. Mas a reunião pode preparar o seu coração. Essa reunião pode preparar você. Nós talvez hoje não temos tempo para falar muitas coisas, mas algumas básicas que o Espírito Santo aqueceu meu coração ontem, quando eu estava sentado aqui. O Espírito Santo foi colocando algumas palavras no meu coração e eu quero só jogar essas palavras. Liberar essas palavras. Vou liberar essa palavra, por exemplo, de morte, de cerimonial, de fúnebre. Vou liberar uma palavra de conforto ou de satisfação. Vou liberar palavras e nós vamos, durante 30 minutinhos, meditar nessas palavras. Porque essas palavras vão nos preparar. O que é que essa palavra vem em nosso coração quando ela é falada? O que é a primeira coisa que vem no nosso coração? Diz se você está sendo tatuado, marcado ou não, ou se você está fugindo das marcas de Cristo. Todos os nossos corações, segundo Atos dos Apóstolos, diz que nossos corações foram todos eles perfurados. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo perfurou seu coração. Mas agora, no segundo momento, quando Cristo é formado em você, esse mesmo coração tem que continuar sendo tatuado, estabelecido marcas. Mas nesse segundo momento, que é a transformação da alma, que nós chamamos isso teologicamente, nós, a igreja, foge e o diabo tem enganado a igreja. Mas espero que hoje, fruto já de muitas reuniões, o Espírito Santo possa continuar falando no seu coração e você possa ser um homem e uma mulher posicionado, pronto para aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria, de revelação e nos traga mais do Espírito Santo para nós nessa noite. Pode sentar, amados, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eclesiastes 7. Não abra, não precisa abrir. Não. Preste atenção aqui no pastor. Belzinho, obrigado, filho. Todos nós gostamos de uma celebração, amém? Nós gostamos de sermos convidados para uma festa, amém? Nós não gostamos. Acho que o contrário de uma festa pode ter outras coisas, mas eu quero colocar aqui, o contrário de uma festa, um velório. Quem gosta de ser convidado para um velório? Alguém gosta de ser convidado para um velório? Não, fique tranquilo, ninguém gosta, amém? Velório é morte. Nós não estamos acostumados com isso, nem gostamos. Mas, às vezes, somos convidados para um velório. Nós não gostamos. Onde é o lugar que nós gostamos de estar, amados? Fala para mim. Uma festa também, mano. E a Bíblia diz, lá em Eclesiastes capítulo 7, não preciso ir lá, senão nós não vamos conseguir pontear tudo que eu quero, se eu for levar vocês nos textos. Num outro momento, na parte da manhã, meditando, a gente pode ser levado nesses textos para meditar melhor nessa palavra. Mas a Bíblia diz que em Eclesiastes, no capítulo 7, verso 2... que é melhor nós estarmos num velório do que numa festa, num aniversário, por exemplo.
No aniversário nós não conseguimos meditar em nada, só precisamos ver assim, como a vida é boa. Numa festa a gente só pensa assim, como nós podemos desfrutar da vida, né? Olha como é bom a vida, a festa só pronta para isso, é parabéns para você, sei lá, é presentes. A festa só nos fala que a vida é boa e que nós queremos uma festa para nós também, nós queremos que a nossa vida seja uma festa. Mas no velório não, o velório a Bíblia diz que mostra para nós que quando a vida termina, tudo que nós investimos não valeu nada. A festa mostra para nós que é bom viver, é bom investir, é bom ter coisas, porque uma vez que eu tenho essas coisas, eu vou ter satisfação, alegria. Então eu quero mais, eu quero ter todas essas coisas, eu quero coisas boas ao meu redor, porque eu quero minha vida uma festa. Mas numa festa nós praticamente não conseguimos meditar na palavra de Deus. Mas quando você vai no velório de uma maneira assim, muito louca, ou nós fugimos de pensar nisso, não queremos pensar, porque ninguém quer pensar na morte, nós queremos planejar o aniversário de 15 anos, nós queremos planejar o casamento, nós queremos planejar as bodas de prata, de ouro, seja o que for, é isso que nós gostamos de estar meditando e pensando. Nós estamos pensando em momentos, coisas boas, aí fala assim, poxa, mas pensar em coisas ruins, pensar na morte, isso não é legal. Mas pensar na morte, se você estiver praticando e planejando Cristo, pensar na morte é pensar assim, olha, só isso. Não é ser fúnebre demais, mas é só pensar assim, no final da vida, se eu não investir na formação de Cristo na minha vida, nada valeu a pena. Tudo que eu fiz termina aqui. Tudo que eu fizer, se não foi para formar Cristo na minha vida, tudo acabou aqui, acaba na morte. A morte diz para nós, um velório, que todo o nosso investimento, que todos os homens vivem tentando conseguir coisas, e a morte nos diz assim, o último capítulo, acabou assim. Se nós não aproveitamos a vida para formar Cristo em nós, permitir que o Espírito Santo tatuasse no nosso coração, a nossa vida, a morte chega e simplesmente diz para nós, olha, ele sendo rico, ele buscou saúde a vida inteira, ele buscou dinheiro, ele buscou ser feliz, ele buscou tratar bem as pessoas, ele só não buscou conhecer mais a Jesus. Ele só não buscou conhecer mais Jesus, praticar mais Cristo, experimentar mais Cristo. Ele buscou tudo, ele fez tudo certo, mas ele não praticou, nem experimentou Cristo. E quem não pratica e nem experimenta Cristo, no final, não leva a nada. É isso que a morte nos fala. E quando nós falamos de morte, amados, logo a gente vem uma outra coisa na cabeça, o que precede a morte. E o que precede a morte, normalmente, é uma doença. Por exemplo, um câncer. Às vezes um acidente. Mas um acidente nos pega de surpresa. Mas uma doença não. Uma doença, ela não pega de surpresa, ela avisa. Ela avisa antes. Olha, Israel, prepara-te para se encontrar comigo. A doença avisa para você. Quando a doença chega, o que vem na sua cabeça? O que vem na sua cabeça quando você pensa numa doença? A gente pensa logo assim, eu quero sair fora dessa situação. Se vier uma doença, nós só pensamos em sobreviver. Se vier só uma dor de cabeça, a gente não fica muito preocupado. Mas se a dor de cabeça não passa, ou então as pessoas mais paranoicas, aí começa a ter uma dor de cabeça, já fica pensando, pô, eu estou com um caroço na cabeça, eu vou morrer, eu estou com câncer, e começa a ficar desesperado, eu estou com coágulo. Ela fica desesperada, ele fica desesperado. Mas se a doença for uma dorzinha, vai passar. A única coisa que a gente quer é que a doença passe. Mas a gente não quer saber da mensagem que ela está nos transmitindo. Quando vem uma dor, quando vem qualquer coisa que pareça que vai te levar à morte, qualquer coisa, a única coisa que nós pensamos é, espero que essa dor passe logo. Espero que não seja só uma dor à toa. Mas nós nunca meditamos e pensamos, o meu tempo está próximo. Daqui a pouco, o meu tempo vai chegar. O que eu estou falando aqui para vocês? O que eu estou falando? Eu comecei a falar já. Eu quero voltar um pouquinho só para você entender o que eu estou falando. Eu estou querendo dizer que quem tem esse pensamento que eu vou passar para vocês, essa é uma pessoa que está permitindo o Espírito Santo tatuar Jesus em você. Preste atenção.
A grande maioria dos crentes, dos evangélicos, não estão permitindo. Nós cantamos sobre tatuagem, cantamos sobre marcas de Cristo, cantamos sobre conhecer a vontade de Deus, mas nós não estamos experimentando ela. Nós até falamos dela, cantamos sobre ela, oramos sobre ela, desejamos ela, mas quando ela vem, quando o dia chega, senta aí, meu filho, que eu vou tatuar do seu coração, nós fugimos da mesa. Nós não aceitamos isso e o tempo está chegando. Quando eu me alegro mais com a festa e não mais com a mensagem da festa do que a mensagem da morte, eu estou fugindo do tatuador. Meus amados, em sã consciência, essa coisa doida que nós cantamos aqui, louco, o Senhor fez coisas loucas, nós cantamos. Eu gosto mais da palavra doido. Dessa música do Anderson Dantas. Senhor, que coisa doida que tu fizeste. Tu me fizeste zoar, mas parece uma figura muito enigmática assim. Tudo figurado. Não, mas amados, isso é uma figura de linguagem, mas ela carrega uma mensagem. O evangelho é uma loucura para os homens. E se nós entrarmos aqui buscando um evangelho que vai encaixar no meu conhecimento humano e natural, isso para nós não vai servir como um poder de Deus. Quando eu fico com a mensagem da festa, sabe o que a mensagem da festa diz? Vale a pena viver e se divertir, amados. Quando eu fico com a mensagem da morte, eu digo assim, nada nessa vida vale a pena se não for Cristo formado em mim. E será que nós andamos pensando assim? Nós nem pensamos na morte. Mas se nós não pensamos na morte, consequentemente, nós não meditamos nisso. Porque eu falo assim, você tem pensado na morte? Não, pastor, não tenho pensado na morte. Mas você tem meditado que é importante formar Cristo em você? Isso eu estou, pastor. Tá não, amado. Tá não. É só palavra. É só verbalização. Quem verdadeiramente carrega a mensagem da cruz, ele medita na morte. Porque a gente acha meio, fúnebre, né? Medita na morte de dia e de noite. Não, isso não. Medita, mas a gente quer ser poético. Medita em Cristo ser formado em nós, de dia e de noite. Amados, na prática, quem medita verdadeiramente, ele está muito preocupado que o seu tempo está chegando. E que hoje nós temos um dia a menos. Nós temos um dia a menos. Esse que pensa assim, ele está meditando na morte. E esses que estão meditando na morte, estão meditando em Cristo ser formado neles. E esses que estão meditando, eles estão permitindo que Cristo seja formado em nós. É uma prática de vida que nós experimentamos lá fora. Então, quando nós saímos desse ponto da morte, e a gente vem para o segundo momento, o que me leva à morte é uma doença. O que me leva à morte normalmente é uma doença. E o que vem na minha mente é, a primeira coisa, a doença, eu quero me livrar dela. Sim ou não? Eu quero me livrar da doença. Mas a doença poderia falar outra coisa para você. Né? Essa situação de que está te levando à morte, poderia pensar em outra coisa. Eu posso me aproximar mais do meu Jesus. Bom, mas você acha que quando alguém chegar para você, não for no médico, o cara falar para você que você está com câncer, o que você vai vir na mente, mano? Você vai perguntar para o médico, a primeira coisa que vou ter cura, tenho esperança. É a única coisa que vai vir na sua cabeça. E ainda vai falar assim, não liga para o pastor, porque ele vai ficar falando de coisas espirituais, eu não quero ouvir isso. Eu só quero, se o pastor for orar para mim para a cura, porque a única coisa que eu quero, o médico falou que eu estou com câncer, a única coisa que eu penso nesse momento é que será que eu tenho cura? É o que fala o Salmo 20. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós faremos menção do nome poderoso do Senhor. Cantamos isso. Oramos isso. Mas nós não experimentamos nem praticamos. Porque quando Deus vem tatuar no nosso coração, isso só é música. Só é palavras. Se Deus verdadeiramente está tatuando no seu coração, quando a doença chega e bate teu coração, você está mais próximo de Deus. Eu vou aproveitar, eu não vou desperdiçar esse câncer. Eu não vou desperdiçar essa dor. Eu não vou desperdiçar essa angústia. Ela vai me aproximar mais do meu Jesus. Se você pensa assim, eu quero dizer para você que você está sendo tatuado. Se você não pensa assim, você
com o teu coração foi compungido, foi furado. Mas você não está sendo tatuado. Sabe o que não está sendo tatuado, amado? Você não está crescendo. O conhecimento que você tem nesse lugar a respeito da palavra de Deus, da vontade de Deus, em vez de estar trazendo vida para você, está te matando. Vou repetir. O conhecimento que você recebe de Deus, em vez de fazer uma brasa viva, está te fazendo um iceberg gelado. Conhecimento cabeçudo, mas as lágrimas foram embora, o desejo de adorar, de buscar, está indo embora, porque nós estamos fugindo das mãos hábeis daquele que foi chamado para tatuar o meu e o seu coração. Medite nisso. Quando a doença vem, nós confiamos em carros e cavalos, amados, em médicos e em estatística. O médico chega e fala, fique tranquila, porque desse câncer, 98% é curado. Naquele exato momento, você levanta a cabeça e sai, estou aliviado. Nós confiamos em carros, nós confiamos na estatística, nós confiamos no médico. Pastor, mas isso é uma realidade, isso é um fato. Exatamente, amado. Nós não somos os loucos de Deus. Nós cantamos as loucuras de Deus, mas ainda não somos esses. Isso ainda não conquistou nosso coração. Isso ainda não é a verdade, é apenas um monte de gente que se reúne para tentar cantar para Deus e dizer que somos espirituais. Mas isso não é de fato está acontecendo. Quando isso de fato está acontecendo, há um avivamento. Há uma loucura transbordando no seu coração. Essa loucura que eu estou falando, porque nesse exato momento deve ter um monte de gente repreendendo. Está repreendido o câncer no nome de Jesus. Repreendido. Eu tenho autoridade para ministrar isso aqui, porque eu sou o pastor dessa igreja. Se eu fosse em outro lugar, eu ia receber agora ovo podre na cara. O pastor ia me tirar do púlpito, tomar o microfone da minha mão. Amado, câncer é do capeta. Doença é do diabo. Aí tem que falar com Jó, né? Depois a gente vai ler lá em Atos, Jó 42, versículo 1 e 2, que fala a respeito de doença, que Deus usou o diabo para colocar em Jó. E a própria mulher de Jó fica amaldiçoando, morre, mas amaldiçoa teu Deus e morre. Deus estabeleceu isso. Mas se nós estivéssemos em outro lugar, nós não temos a liberdade que nós temos em Cristo Jesus de ministrar uma palavra que deixa os nossos ouvidos unindo e nos deixa incomodado. Mas como é o seu pastor, que ministra todos os domingos, todas as vezes que nós temos a oportunidade, nós nos reunimos para Cristo e não para a sua saúde, e não para o seu conforto, e não para o seu bem-estar, você consegue ficar sentadinho aí. Ainda que meio que se torcendo na cadeira. Porque não consegue entender ainda essas doideiras. Conforto. O que é que Deus? Ai, Senhor. O que é que Deus faz conosco, mano? Será que nós temos chance? Quando vem uma doença, a única coisa que pensa é isso. Vou deixar meus filhos. Vou deixar minha esposa, vou deixar meus maridos. Eu não estou preparado para isso. Eu preciso ser curado. Dificilmente a gente pensa, estou me aproximando mais de meu Jesus. Coloquei uma palavra aqui. Quando nós entendemos que o conforto que a circunstância nos dá, amados, e nós perdemos alguma coisa, a única coisa que a gente quer é recuperar o que nós perdemos. Paulo, falando aos Filipenses, ele diz que abriu mão de todas as coisas por amor da excelência de Cristo, o Senhor dele. Ele considerou todas as coisas ele considerou como refúgio, como nada, para ganhar a Cristo. Então, isso não é nada. Tudo que acontece na nossa vida, se Cristo estiver sendo formado em mim, isso não é nada. Nós nos desesperamos, amados. Nós achamos que o que está acontecendo com a gente é uma maldição. Se você estiver passando um momento de dificuldade, só quer oração, porque acha que tudo que você está passando é uma maldição. Mas a Bíblia diz, amados, que contra nós não cabe mais encantamento,
Balaão tentando amaldiçoar o povo de Deus, não consegue, porque sobre o povo de Deus não há mais maldição, amado. Mas e essa doença, essa dor? Deve ser maldição, não é maldição, amado. Ele nos libertou, mas não há mais condenação sobre nenhum de nós. A Bíblia diz em Gálatas que Ele nos libertou da lei. O que é a lei, amados? A lei era o que expõe o pecado, e o pecado reinava a morte através do pecado. Mas Deus nos libertou da lei. O que é isso? Nos libertou disso. O que significa isso? Que eu não vou morrer? Não, lógico que não. Mas nos libertou de qualquer maldição. Então, seja o que for que está acontecendo com você, não é maldição, amados. É a mão poderosa de Deus. Você entende isso? Quando alguma coisa acontece com você, você entender que é a mão poderosa do meu Deus. Que não tem diabo, que não tem demônio. E que eu não preciso ficar repreendendo isso ou aquilo. Porque sobre a minha vida não cabe mais encantamento. Sobre a minha vida não há mais a maldição da lei que me lembra a morte. Porque a morte que está operando na minha vida, para mim, é vida. E eu posso abrir meus olhos e erguer meus braços e entender que todas e qualquer coisa que estiver acontecendo na minha vida, eu posso dar graça. E quando eu dou graça diante de um momento tão difícil, eu estou experimentando Cristo. Experimentar Cristo, leia-se. Eu estou sendo tatuado. Quando a noite chegar, mas, como nós cantamos, quando a noite fria chega, quando o inverno chega, eu não entro em desespero. E eu entendo que eu estou me aproximando mais do meu Deus. Quando a noite chega, eu não me entristeço da mesma forma daqueles que não têm esperança. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, ele diz isso, que nós não devemos temer a morte da mesma forma, como aqueles que não têm esperança. Mas quando a doença chega, nós desperdiçamos. Quando a mão do tatuador chega, nós desperdiçamos uma oportunidade tremenda de sermos mais parecidos com Cristo. Porque simplesmente nós temos a mesma tristeza que aqueles que não têm esperança. Qual é a tua esperança, amado? Quando a noite chega, que o dia vai amanhecer? Ou que você vai encontrar com Jesus? Qual é a nossa esperança, amados? Que quando eu partir daqui, eu vou ter os 3 côvados. Quando eu partir daqui, eu não corri em vão. Quando eu partir daqui, eu completei a carreira. Ou a nossa esperança é, o meu Deus vai me conduzir em triunfo. Eu vou vencer tudo. Tolice, amados. Usa a palavra da maneira errada. Sabe o que os generais romanos faziam, né, pastor Evandro? Vinham de uma guerra, os prisioneiros de guerra eram colocados atrás desse general, na Via Ápia, vinham nus, beladinhos, humilhados, praticando humilhação, praticando Cristo, nus, general na frente, leia-se Jesus, e ele vinha expondo aqueles homens que foram capturados, porque se não fossem capturados, não estariam lá. Será que isso faz você meditar em alguma coisa porque você está aqui? Você foi capturado. As roupas foram tiradas. E eles vinham. E a Bíblia diz que, a Bíblia fala, não, a história diz que os sacerdotes vinham jogando aquele incenso. Porque aquilo ali, o rei depois escolhia quem ia morrer e quem ia viver. Esse morre, esse vive. Esse morre, esse vive. Então era incenso de uns cheiros de um para a vida, cheiros de outro para a morte. Esse incenso para você é vida, para você é morte, para você é vida, para você é morte. E quem estabelecia isso era o general que capturou você. Ele nos conduz em triunfo, é porque ele é o general. E nós estamos praticando humildade, sem roupas. E ele escolhendo, esse morre, esse não, esse morre. Deus sabe todas as coisas, amados. E quando ele escolheu para nós, para morrer, levarmos a cruz, ele está falando assim,
Eu escolhi você para tatuar meu coração, tatuar o seu coração. Eu escolhi você para tatuar Jesus em você. Tudo foi planejado. Nada é uma coincidência. A sua vida não é uma coincidência. Deus planejou. Você acha que Deus conhece o desenvolvimento das moléculas dentro do nosso corpo? Você acredita que Ele sabe antes? As moléculas, as células estão crescendo, hein? Algumas células se tornarão cancerosas. Ele pode impedir? Sim ou não? E se Ele permite? Ele sabia antes. Mas por que Ele permite? Porque Ele tem um projeto. Melhor chamar, Ele tem um plano. E o plano de Deus é ótimo para nós. Então nós somos mais que vencedores. Porque nós estamos incluídos no plano de Deus. E tudo foi planejado. E se Ele foi planejado, eu consigo sorrir na noite fria. Eu consigo sorrir nos invernos da vida. Porque o meu coração não é simplesmente um coração de quem canta tatuagem, mas é um coração de quem pratica e experimenta a tatuagem de Cristo. Nós estamos experimentando Cristo, nós estamos praticando Cristo. Mas será que nós estamos praticando e experimentando Cristo? Gabrielzinho, vem aqui no teclado. Cadê ele? Vem, Gabriel. Será que nós estamos praticando Cristo só porque nós ouvimos essa palavra? Será que só porque nós ouvimos que nós temos ouvido nesse lugar que a reunião é para Jesus, só por causa disso? Será que só porque nós ouvimos, nós somos melhores do que os outros que não estão ouvindo isso? Será que só porque você escuta isso, habilita você, capacita você? Você acha? Você acha que por ouvir o que você está ouvindo, Cristo está sendo formado em você? Ué? Ouvir o que você ouve te dá uma grande responsabilidade, porque você e eu estaremos diante do Senhor, e Ele permitiu que você viesse aqui ouvir isso. Você poderia dormir sem ouvir isso, mas Deus te escolheu para ouvir isso, porque Ele sabe que em você há um depósito que pode responder a Deus. Deus, amados, na eternidade Ele teve seu sonho e planejou. E esse plano de Deus, Ele fez uma economia, que a Bíblia chama de dispensação. É a dispensa de Deus. A economia de Deus. Você acha que a economia de Deus é coisa violenta? Você tem uma economia? Eu tenho minhas economias, pastor. É bom ter uma economia? Deus tem uma economia. Uma dispensa cheia. Cheia. E Ele pegou essa dispensa e deu para nós. Ele revelou para nós. Ele entregou para mim e para você a economia dele. Sabe para que é a economia dele? Não tem os pais que economizam desde pequenininho. Meu filho, minha esposa falou que está grávida. A partir de hoje eu vou economizar uns valores porque ele vai crescer. Eu quero que ele entre na universidade. Esse dinheiro que eu vou fazer, essa economia, ele vai pagar a universidade. Quando ele entrar na universidade, eu vou comprar um carro para ele, mas eu vou ter que fazer uma economia, senão não vou poder comprar. E quando ele se formar, quando ele entrar na faculdade, eu vou dar um carro para ele de presente. E quando ele entrar, eu vou ter dinheiro para pagar, porque eu estou fazendo uma economia. E quando ele se formar, eu vou dar uma casa para ele. Que pai é esse, hein? Antes gostaria de ter um pai assim, hein? Então, meu pai pensou desde pequenininho em mim que ele já estava planejando o meu carro com 18 anos. Ele já planejou também o meu conhecimento, que eu teria, o conhecimento que eu teria é importante para ele. Ele investiu no meu conhecimento. Ele investiu no meu conhecimento. E ele investiu na casa também. Ele pensou numa casa quando eu me formasse. Ele pensou que ia casar, eu precisava de uma casa. E ele pensou nisso quando eu estava no ventre da minha mãe. Meu pai tinha uma economia. Fala para o teu irmão que está ao seu lado, Deus tem uma economia. E Ele incluiu você e eu. Que a Bíblia chama de dispensação. Ele confiou para mim e para você. Ele abriu a economia dele e nos deu. Isso aqui, meus filhos, é para que Cristo seja formado em você. Você teme a morte? Você teme o diabo? Quem é que está te molestando, incomodando? O que diremos nós
Se a economia de Deus Ele nos deu, Ele planejou, que diremos nós acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, Ele economizou tudo e nos deu. Quem, amados? Será a morte? Será o câncer? O casamento desfeito? A vergonha, um abandono? O que é as coisas, amados? A rejeição? A Bíblia, a espada, a angústia, a dor? O que poderia ser maior do que a economia de Deus? Ele liberou para nós. E essa economia é para tatuar o meu coração e o teu. Filho meu, dá teu coração. Eu quero tatuar Jesus nele. Sabe por que nós não estamos nosso coração tatuado? Né? Porque dói. E nós não compreendemos. Pede tudo, Deus, mas não pede meu coração. Eu quero teu coração. Se nós soubéssemos que se não doesse nada a gente dava, mas quando nós compreendemos, mesmo com dor, nós damos. Sabe o que Deus quer nessa reunião? Nessas reuniões que nós nos reunimos todos os domingos, terça-feira, quarta, o dia que for, a igreja compreenda que vale a pena morrer por Ele. Que a cruz nos aproxima dEle, que a morte nos aproxima. Que quando diz que nós temos pouco tempo, eu estou mais próximo da casa de Deus. E não o desespero que eu vou perder a vida. Não preciso temer. Não é maldição. O que me conforta não é o médico dizer que eu tenho chances. Olha, eu tenho uma boa notícia para você. Você está doente, mas você tem chances. Não, doutor, o senhor não entende. Deus dispensou a economia para mim. E o que me conforta é que eu confio nele. Sabe o que ele diz em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 9? Leia em casa. Eu vou dizer para você, mas eu gostaria que você lesse. Ele nos deu uma sentença de morte. Poxa, que coisa horrível. Sai para lá, Satanás. Quem me deu uma sentença de morte é o diabo, não foi Deus. 2 Coríntios, ele nos deu uma sentença de morte. Para quê? Pergunta para o irmão, para que isso? Para nós confiarmos nele e não em nós. Por quê? Ele já deu sentença de morte. Quem deu a sentença de morte não foi o Nero, não foi um chinês louco, foi Deus. Você vai confiar em quem agora? Quem é que vai te dar vida? Ele deu uma sentença de morte para mim e para você. Sabe para quê? Para você não confiar mais em você. Quando vier a morte, meu Deus já me deu antes. Você está com saúde? Deus já me deu uma sentença de morte. Para quê? Para que a palavra de conforto seja: eu estarei com Ele. Sabe o que me conforta? Sabe qual é a minha alegria? É que eu estarei com Ele. Qual é a nossa alegria, amados? Se você estivesse doente nessa noite, seja sincero. Nossa alegria, qual é a nossa alegria se nós estivéssemos doentes com câncer, com os nossos dias contados? A nossa única alegria era se o médico falasse: olha, o câncer sumiu. Aí você ia agradecer a Deus. É como a adúltera fizesse agradecendo ao marido, porque o marido mandou dinheiro e ela pegou o dinheiro e foi gastar com seus amantes. Nós abominamos isso, mas é isso que a Bíblia diz. Deus nos dá uma economia e nós gastamos conosco e depois voltamos para casa, para a igreja. Senhor, eu queria te agradecer. Mandou provisão. E eu saí por aquelas portas e fui ser feliz. Então eu volto para te agradecer. A Bíblia diz isso, que é adultério espiritual. Ele não dá o dinheiro para nós vivermos para nós mesmos, mas para viver para Ele. Porque o viver para mim é Cristo. Por isso para nós o morrer é lucro. Será que isso é só música? Ou pode ser o início de corações que estão sendo preparados para experimentar o bisturi do Espírito Santo lá fora? Será que vai ser só música? Ou pode ser o experimento de homens e mulheres que estão passando pela cruz? Experimento de homens que estão entendendo que o viver para nós é Cristo. E praticar isso, amados. O que é que conforta você?
Pastor, vou ser sincero, o que me conforta é saber que eu tenho um lar, tenho seguro, tenho saúde, tenho um bom marido, tenho uma casa, tenho um carro, tenho segurança. Mas eu quero pedir perdão a Deus, porque eu quero que Ele seja o meu conforto. Eu quero que Ele seja a minha segurança, mas ainda não é. Eu fui com meu coração perfurado, mas ele não foi tatuado ainda. Isso, sabe o que é isso, amado? É se humilhar diante de Deus, é tirar a roupa e dizer: Senhor, eu não sou o que tu gostaria que eu fosse. Eu não te amo da forma que tu gostaria que eu fosse amado. Eu não te amo da maneira que tu gostaria que eu te amasse. Eu não te busco da maneira que tu gostaria que eu te buscasse. Minhas lágrimas foram embora das reuniões, porque elas já foram embora do meu coração há muito tempo. Porque o meu coração não está sendo tatuado. Eu estou me enchendo de conhecimento, e o diabo está usando o conhecimento para me fazer uma pedra de gelo, e não para me dar meu coração, para ser sacrificado ao Senhor. Oh, amados, estamos terminando essa conferência. Será que nós vamos terminar essa conferência numa festa ou num velório? O que é melhor, hein? Ah, pastor, é festa? Não, amados. É meditar na palavra. Que se a vida sem Cristo não vale nada. Se as experiências que nós tivemos nessa vida, seja casamento, seja doença, seja saúde, seja dinheiro, não me acrescentou mais de Jesus, foi sem valor nenhum. Porque eu fui num velório. E eu vi o resultado final de uma vida. E eu meditei no que é a vida. Ou você tem pensado que a vida é um parque de diversões, e que cantar e Deus está ali guardando nosso sono enquanto nós dormimos, para ninguém nos molestar. Ah, não perturba ele não, está dormindo, para acordar eu protejo ele. Quem é Deus, amado, é você, e Ele é teu servo. Eu sou o servo dele. Pastor, Deus nos chamou para perfumar nossa casa, nosso ambiente. Aí nós ficamos perfumando o ambiente. E a gente, cada vez que a gente tenta perfumar nossa casa, nossa esposa, nossos filhos, nossos amigos, mais estrume a gente joga neles. Quanto mais você tenta amar sua mulher como deveria amar, mais bosta de vaca você joga nela. Quanto mais você tenta agradar seus filhos, seus amigos, mais você vomita em cima deles. O teu perfume para com as pessoas, diante de Deus, é um aroma desagradável. Preste atenção. Quando aquela mulher, lá em Betânia, lembra? Que Judas falou? Um vaso de alabastro, perfume caríssimo, poderia ser utilizado para vender e encher aquela sociedade medíocre, miserável de comida e de alimento. Judas falou: porque não vende? Ela quebrou e ungiu Jesus. Mas sabe o que aconteceu? A casa ficou toda perfumada. Sabe por que a tua casa não cheira bem? Porque nós estamos ungindo a nós mesmos. Nós quebramos um vaso de alabastro sobre quem a gente tem interesse. Meu filho, minha esposa, minha igrejinha, meu ministério. Amados, se você ungir Jesus, quebrar um vaso de alabastro para Ele, todo o ambiente, toda a cidade, todo o teu ambiente vai ficar perfumado. O objetivo dela não era perfumar o ambiente, era se derramar na presença dEle. Quando o nosso alvo é Ele, as outras pessoas que estão ao nosso redor, elas são atingidas. Quando o nosso alvo são as pessoas, nós estamos sujando o ambiente onde nós estamos. Nós deveríamos ter vergonha, amados, de se reunir no nome do Senhor, ler a Bíblia e sairmos desse lugar com o mesmo sentimento. Nós deveríamos sair desse lugar chorando, né? Converta seus risos em prantos. Converta suas festas em mantos, em choro de tristeza. Porque Israel tem cometido adultério contra o Deus Todo-Poderoso. A igreja tem se corrompido.
nós temos esfriados. Ah, nós não, pastor. Nós tiramos o nosso coração da mão do tatuador. Ah, pastor, essa está pesada. Eu falei com o pastor, a gente vai colocar lá um maçarico hoje no coração das pessoas. Mas o Espírito Santo estava falando no meu coração isso. O que nós nos reunimos? O que nós esperamos dessas reuniões? O que nós esperamos de uma conferência? Conhecer mais alguma coisa? Saber mais um pouquinho a respeito de um texto X, Y? Conhecer mais Deus? Miseráveis homens que somos, amados. Ou você experimenta Cristo lá fora de uma maneira adulta, ou você encara todas as circunstâncias olhando para Cristo, ou você vai ser o mais miserável de todos os homens, porque a eles, os homens, não foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, mas a você foi dado o poder de ser feito filho de Deus. E que a nossa esperança deveria estar no Senhor, a nossa alegria deveria estar nele. Pastor, mas como é que isso acontece? Pratique e experimente. 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 Medite, medite. Medite no Senhor de dia e de noite. Praticar é meditar. Quando você vê algo, medite. Quando você vê, pastor, o diácono Israel entra aqui e ele medita. Ele vê, medita, é ver Cristo, é ver a obra de Cristo. Vi aqui um passarinho, vejo na minha mãe, vejo na mãe viva, eu vejo Cristo, na minha mãe morta, vejo Cristo, eu vejo Cristo na doença, vejo Cristo na saúde, eu vejo a mensagem de Deus. Se você não vê a mensagem, você não medita. Queridos, quem não medita tropeça. Quem não medita tropeça. Eu vou usar outra palavra, quem não medita não experimenta Cristo. Porque quando chega o dia mau, você não vai colocar em prática, você só vai correr. Você vai sair escondido para se encontrar com Jesus e ninguém vê você. Jesus, ninguém pode me ver aqui na Me Cura rapidinho, aqui na Universal. Vem aqui nesses hereges do Evangelho. Vem aqui, vai botar a mão, Me Cura, e eu vou voltar rapidinho para lá. Porque eu sou um fariseu como Nicodemos. Temos medo de nos encontrar verdadeiramente. Medo da morte, medo do abandono, medo da traição, medo do que as pessoas vão falar de nós, medo da crítica, medo dos olhares ruins. Nós só queremos o paraíso, mas nós não queremos aquele que quer se encontrar conosco no paraíso. Se o paraíso não tiver Jesus, é um inferno. Se o céu for sem Jesus, é um inferno. Se toda a tua riqueza, toda a tua prosperidade, a tua alegria, o teu sono não tiver Jesus, lamento dizer, mas você está no inferno. E você pensa que é vida. Suas lágrimas possam retornar para os seus olhos. Sabe quem fala em línguas, amados? Eu quero terminar. Acho que ninguém fala em línguas aqui mais, né? Tem alguém que fala em línguas aqui? Só de vez em quando eu vejo o pastor Evandro. O restante já tem vergonha, não fala mais em língua. Alguém fala, mãe? Alguém fala em línguas aqui? Opa, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quem mais fala em línguas aqui? Glória a Deus. Pastor Toninho, glória a Deus. Nunca vi pastor Marcelo falando em línguas. Glória a Deus. Vergonha, não é isso? Pastor, isso é uma figura. Falar em línguas não é nada, mano. Ah, então graças a Deus que eu não falo. Presta atenção. Falar em línguas fala duas coisas. Falar em línguas fala aquilo que a mãezinha da Delza. A mãezinha da Delza está aí? Está ali ela. Ela nos ensinou lá no sítio hoje. Ela preparou, ela fez muito carvão. Né? Fez muito carvão e quando o carvão estava quase prontinho, estava pronto, botava ali e pegava fogo sozinho. Mas até cuidado com aquilo, né? Presta atenção. Falar em línguas pode ser nada. Mas ela traz as duas maiores verdades da Bíblia. A primeira verdade, anota no teu coração aí. Quem fala em línguas está falando para tudo quanto é lugar que ele nasceu de novo. Pastor, mas o importante é que eu nasci, é verdade. Quem fala em línguas, ele está participando do Pentecoste. E ele nasceu de novo.
Quando você está falando em línguas, você nasceu de novo. E você está declarando isso. Eu nasci de novo. Eu pertenço ao Senhor. Esse mundo não me pertence. Eu fui crucificado para o mundo. A cruz de Cristo, eu fui crucificado juntamente com Cristo. Quando você começa a falar em línguas, você experimenta a alegria, o gozo do novo nascimento. Os olhos, seus olhos, seus risos, sua boca se encherá de risos e os seus olhos de lágrimas. Mesmo que você não escute nada, não ouviu nada. Eu me reuni com meus irmãos, outros carvões, e eu peguei fogo, não ouvi nada, não entendi nada, mas estou saindo da igreja com alegria, com meus olhos lavados pelas lágrimas, que não foram provocados pela dor, não foram provocados pelas más notícias, nem pelo abandono, foi provocado porque o meu coração foi apertado pelo Espírito Santo, quando eu declarava para principados e potestades que eu nasci de novo. E quando você fala em línguas, tem uma segunda mensagem. Você que jogou isso talvez na lata de lixo ou nunca tentou. Você está dizendo que o seu coração está sendo tatuado. Você está dizendo que você está experimentando Cristo. Você está dizendo que Cristo está sendo formado em você. Eu vou dizer de novo. Você está dizendo. Vou dizer de novo. Você está dizendo. Você está dizendo. Porque uma coisa é você estar dizendo. Outra coisa é isso ser um fato. Para quem verdadeiramente nasceu de novo. Você nasceu de novo, amados? Se você não nasceu de novo, isso não significa nada. Mas se você nasceu de novo, isso significa muito. E se você está experimentando Cristo aí fora, vou repetir, se você está experimentando Cristo nas suas experiências, você não está fazendo barulho dentro da casa do Senhor. Você está declarando para principados e potestades: eu estou preparando-me para me encontrar com meu Deus de uma forma madura. Você pode aplaudir o Senhor? Você está entendendo o que o pastor está dizendo? Você está entendendo? Você está entendendo? Por que o fogo de Deus não pode fugir do nosso coração? Essa sensação, esse desejo. E nós podemos substituir isso por conhecimento de Deus. E não conhecer a vontade de Deus é diferente. Conhecer a Deus é soberba. Ninguém conhece Deus. Quem é o homem para conhecer Deus? Nós podemos experimentar um pouco da sua vontade. E aqueles que experimentam a vontade de Deus, experimentam a vontade de Deus, vão descobrir que ela é boa, perfeita e agradável. E nós podemos sair por esse lugar, entrarmos num momento de adoração com o Senhor, experimentar o Espírito Santo aqui, falando assim: eu quero ser batizado no corpo de Cristo, quero declarar isso e quero viver de tal forma que todas as minhas experiências me acrescentem Cristo. E cada vez que eu estiver falando em línguas, o Espírito Santo vai me lavar, vai me confortar, porque as circunstâncias só me machucam, porque o mundo me machuca, as relações me machucam, mas quando eu vou para reunir com meus irmãos, eu falo em línguas, e o Espírito Santo me conforta, e Ele me renova, e minhas forças são restauradas, minha cabeça é erguida, e eu fico pronto para mais um dia morrer, feliz com meu Cristo. Mais um dia eu estou feliz para tomar a minha cruz e seguir em direção ao meu Calvário, a minha transformação. Porque Cristo, eu tenho experimentado o meu Jesus. Quantos querem isso, amados? São 9h07. Como eu falei para vocês, a reunião não pode formar Cristo em nós. A reunião não pode tatuar Jesus no nosso coração, mas a vida pode. Não desperdice a vida. Não desperdice o abandono. Não desperdice as más notícias.
Não desperdice a doença. Não desperdice os momentos, as experiências que Deus planejou para você. Não é maldição e nem é filme de terror. São os planos de Deus para formar Cristo em nós. É a pressão, é o tempo, é a temperatura, transformando um carbono, um carvão em um diamante que revela Cristo, que revela a luz. Quando você olha para a luz, é só luz. Mas quando você coloca um diamante na luz, ela revela as cores da luz, as cores do arco, o azul, o amarelo. Ela revela Deus. Um diamante revela a luz. A luz sem diamante, ela não é revelada. A luz é Deus. Você não crê que Deus quer transformar você num diamante? Mais do que te dar uma boa vida? Mais do que sumir um caroço? Como nós lemos lá em Gálatas, quem carrega as marcas de Cristo não é incomodado pela vida, não é incomodado pelas circunstâncias. Elas continuam, mas elas não te alcançam. Não te incomoda. Alguém chega perto de você, mestre, não te incomoda que eles estão cuspindo em você? Mestre, não te incomoda que eles estão tacando pedra? Não te incomoda que estão colocando uma coroa de espinho? Não te incomoda isso? Não está sentindo isso? Quem vem para fazer a vontade de Deus passa por todas essas coisas, recebe as marcas de Cristo, e toda aquela humilhação não incomoda ele, mas nos incomoda muito. Porque aí quando a gente assiste a paixão de Cristo, aqui nós ficamos incomodados. É tempo de nós crescermos, amados. Fique de pé, vamos orar. Como terminar isso, né, amados? Podemos terminar com Epafrodito, né? Você conhece a história de Epafrodito? Filipenses capítulo 2. Ele foi levar uma oferta para Paulo, da igreja, e adoeceu. Ele ficou doente. Por causa da viagem. A viagem adoeceu ele. Mas foi uma doençazinha, foi algo terrível. Ele ia morrer por causa da viagem. E quando ele chega em Paulo, leva a provisão para Paulo, o alimento para um homem de Deus, que era Paulo. Chegou com a oferta que Paulo precisava, mas ele chegou quase morrendo. E na morte, quase à beira da morte, ele teve um coração assim, olha. Os meus irmãos lá de Tessalônica ficaram sabendo que eu estou doente. E eu estou triste. Aí as pessoas falam assim, ele está triste porque está doente. Ele está triste porque vai morrer. Ele está triste porque meus irmãos estão sabendo que eu estou morrendo. Porque a morte para ele era igual a Estevão. Não incomodava ele. Ele foi levar, ele deu a vida, derramou a vida dele para levar uma oferta para aquele que eram os lábios de Deus para proclamar o Evangelho. Ele deu a vida. E o sentimento do coração de um homem tatuado, de um homem pronto. Filipenses fala de alguns homens prontos, como Jesus, Epafrodito, Timóteo e Paulo. Homens que terminaram a carreira. Tem o mesmo coração, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus, sendo Deus, Epafrodito, Timóteo e Paulo. Epafrodito ficou com um coração tatuado. Ele se incomoda porque as pessoas que estão com saúde, que estão desfrutando a vida, ficaram sabendo que ele estava doente. Isso é um coração que Deus quer formar em mim e em você, que não se incomoda com as pedras que estão atirando
Mas não se incomoda com as pedras que estão sendo atingidas de você, mas se incomoda com quem está vendo. A minha esposa está vendo ela tirar pedra em mim. Eu estou triste porque ela está vendo. Eu estou triste porque meu filho está vendo as pedras me atingirem. Mas eu não estou triste por causa das pedras, porque elas me aproximam mais do meu Jesus. E eu gostaria que a meu filho e a minha esposa tivessem o mesmo sentimento que eu, para que ela também não se incomodasse com as pedras que eu levo e nem ela leva. Porque nós estamos chegando mais perto de Jesus, mais perto de Cristo. Se as experiências que nós temos não nos acrescentar mais de Jesus, não tem valor, nada tem valor. Nada tem valor. E não fique julgando as pessoas, não, mas não fique julgando a doença. Essa não me acrescenta. Não, essa é uma dor, não me acrescenta. Não, essa palavra aí não me acrescentou nada. Amados, acrescentar ou não estão nas pessoas, na mensagem, e nem no lugar que você frequenta. Está na mente transformada que você tem a respeito do Evangelho, a renovação que você tem recebido do Senhor. Deus está te dando um aparelho digestivo espiritual para digerir todas as coisas, para que todas as coisas contribuam para o teu bem. Vamos orar. Você está perto da sua família, sua esposa, seu filho. Vamos terminar essa conferência juntinhos. Eu não sei, hoje você tem a oportunidade de falar: Senhor, me leva, me volta, me traz de volta as lágrimas. Ou então: Senhor, eu nunca tive lágrimas diante de Deus. Eu só boto minhas lágrimas para chorar diante das más notícias. Quando alguém me maltrata, quando alguém fala mal de mim, aí eu choro, esperneio, fico magoado, chateado. Eu não fico chateado porque não estou formado em Cristo em mim. Isso não me incomoda. Mas se você é assim, pede para o Espírito Santo nessa noite: Espírito Santo, coloca um sentimento, muda esse sentimento no meu coração. Um sentimento de eu querer mais, de eu me prostrar, de eu gritar, de eu ser indiferente. Não, Senhor, não deixa eu ser indiferente. Não deixa eu chorar, as lágrimas não virem no dia ruim, não. Não deixa querem ver. Alguém, quando você vai enterrar um ente amado, amados, aí tem toda a família lá chorando. Toda a família chorando. Quem não é da família, é mais distante, fica assim, né? Sabe o que está acontecendo? Fica assim. Amados, você é da família de Deus. E nós estamos hoje sepultando o nosso Jesus, porque a mensagem da cruz é morte. E nós não estamos nem aí, amados. Estamos nem aí, mano. Nem aí. Nem aí. Então vou no velório. Não é meu pai, não é minha mãe, não é meu irmão, né? Estou aqui, não estou nem aí. Mas o filho, a esposa, os parentes ficam chorando, mano. Porque aquilo ali significa. Porque uma semente que está sendo plantada. Mas aqui quando nós nos reunimos, parece: não, Jesus, não. Nós somos tão frios diante daquele que pagou a vida para morrer por nós. Parece que é um fato que não significa nada. Nós estamos aqui para celebrar a morte, e celebrando a morte, amados, nós somos contritos, nos alegramos, sorrimos e choramos, parecemos loucos. De um momento sorrimos, de um momento choramos, mas nós não estamos indiferentes. Amado, se você tem se reunido nesse lugar de uma maneira indiferente, algo está errado com você. Ih, pastor, está errado com um monte de gente. Está errado. É uma patologia espiritual, uma doença espiritual. Não é normal. Isso não é normal. Pastor, eu me reúno aqui é só para ouvir, saio bem, está tudo bem. Amados, isso não é normal. Isso não é normal. Tem algo doentio, algo espiritual doente. É um momento de ser curado. Ou nós nos alegramos, ou choramos, nos alegramos e choramos. É essa loucura mesmo. E Cristo em nós, nos trazendo sorriso, ou às vezes nos trazendo lágrimas. Mas algo está acontecendo. Indiferença não. Feche seus olhinhos. Agradeça a Deus por esses dias, por ontem. Se o Senhor permitir, nós estaremos aqui reunidos na quinta-feira, no nome do Senhor Jesus. No domingo nós estaremos reunidos, se o Senhor nos permitir. E nós vamos sair por essas portas.
E quando a mão de Deus vier tatuar seu coração, medite, medite, medite. Não fuja. Não fuja. Não seja covarde. Não fuja. Não fuja do culto. Não fuja da adoração. Não fuja do compromisso. Não fuja da experiência. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela reunião. Falou conosco, Senhor. Obrigado por esses dias. Obrigado pela ministração. Nos leva a pensar. Nos leva a meditar, a praticar, a experimentar Cristo. Eu perdoo meus irmãos. Eu perdoo tudo. Não tenho nada contra mais ninguém. Só contra mim mesmo. Que não tenho respondido à voz do meu Senhor. Oh Senhor, hoje eu me lavo nesse lugar. Saio daqui, Senhor, sem nenhum sentimento contra ninguém. Nem contra mim mesmo, nem contra as circunstâncias, contra ninguém. Mas eu levo o meu coração para colocar, Senhor, nas tuas mãos. Para que no meu culto diário, Senhor, eu não venha julgar, não venha transferir, não venha machucar ninguém, Senhor. Mas que eu venha responder a todas as circunstâncias, a todos os relacionamentos, de uma forma adulta, de uma forma bíblica, de uma forma de Deus. E eu possa experimentar mais do meu Jesus. Com essa palavra, se você tem essa palavra na tua mente, você está abençoado. Se essa palavra para você é um desafio, você sai daqui essa noite abençoado. Se você sai daqui com esse desejo de recuperar a fome, o desejo, as lágrimas, você sai daqui com esses dias foi acrescentado no teu coração. Não saímos só com a camisa, mas saímos não só com o nome de liberdade, mas nós saímos para dizer: Senhor, eu saio para ir para perto da luz. Eu saio para ser livre para Ti. Saio do cativeiro dos homens, da religião. Saio da mão dos aproveitadores. Saio das mãos daqueles que têm me levado cativo. Saio das mãos de maridos que têm machucado, de esposas que têm abandonado. Saio da mão de homens. Saio da mão de situações e vou para os teus braços. Toma a minha cruz, Senhor, e bota um sorriso nos meus lábios, porque eu estou olhando para Ti. E quando as lágrimas vierem, não vai ser por causa da dor, mas é porque eu estou olhando para Ti, Senhor. Nossa casa, a minha casa, sentirá o bom perfume de Cristo. Porque homens, mulheres, jovens desse lugar se quebrarão naquele vaso de alabastro, representado cada um de nós. Nós nos quebrantamos diante do Senhor e usamos a nossa vida para que a nossa vida seja um perfume para Jesus. E sendo um perfume para Jesus, nós vamos agradar a amigos e a inimigos, aos que estão perto e os que estão longe. Nós vamos viver de uma forma digna, como príncipes e princesas do Senhor. Saímos daqui, Senhor, para viver o sobrenatural de Deus, coisas loucas que os homens não podem compreender, mas nós que estamos sendo treinados pela palavra do Senhor, podemos experimentar a vida, a paz que excede todo o entendimento dos homens, mas foi nos dada Jesus, Jesus, Jesus. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhe você no seu culto semanal. Essa reunião termina para que o culto comece. Essa instrução termina para que a adoração comece. Nós terminamos a reunião para cultuar o nosso Deus de uma forma digna, em nome de Jesus. Você pode sair desse lugar, abraçar 5, 6, 7 amigos ou irmãos e agradeça a Deus por ter nos reunidos no nome dEle. Que Deus abençoe a todos. Que Deus nos dê mais conferências, mais oportunidades de nos reunirmos aos pés do Senhor.
Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.